Fala, guerreiros, guerreiras, mais uma aula do Projeto Soldado de Deus. E hoje quem vos fala sou eu, o professor Martins. Eu quero estar trazendo para você aí, concurseiro, inclusive para você que vai fazer a prova da ESA esse ano. Ah, mas o que é a ESA? A ESA ela é uma escola de sargento das armas, aonde se forma sargento do Exército. Então, este é o meu intuito. Eu quero fazer com que você aprenda a matéria e aplique no dia da sua prova. E que você, cara, saia daqui um sargento ou uma sargenta. Este é meu intuito. Bom, hoje eu vou estar explicando a nossa querida e amada história. E sim, é a história do Brasil. Hoje eu vou estar pegando a continuação da aula anterior, que eu expliquei sobre o período colonial. Hoje vamos estar falando sobre a nossa administração colonial. Voltando aqui uma breve coisa, na aula anterior eu expliquei sobre capitanias hereditárias. O que era capitanias hereditárias? Todo mundo acho que já sabe, né? Que a coroa Portugal divide o Brasil em lotes e entrega esses lotes aos donatários para ter o intuito de expandir, de povoar e de proteger as partes ali, ou melhor, os lotes ali. Então vamos lá. Administração colonial. Qual que era o intuito ali da administração colonial? Era a defesa, a colonização, a justiça e a administração. Então, esses 4 termos aqui será a nossa base de hoje. Vamos explicar aqui o nosso governo geral. O que era o governo geral e qual o seu intuito? Bom, o governo geral era responsável por todo o território. Então, tenha em mente aí, se você puder já estar anotando, é melhor. Vou sempre dar uma pausa aqui, que é para você anotar. Anotou? Então, governo geral responsável por todo o território. Temos as profissões ali, ou melhor, os cargos, que era o capitão donatário. O que o capitão donatário fazia? O capitão donatário era responsável por uma localidade, entendeu? Não por todo o território, mas por uma localidade. E as câmaras municipais? As câmaras municipais também eram responsáveis por uma localidade menor, porém no tempo de hoje seria como se fosse um município. Então, se você conseguiu entender até aqui, você deve estar se perguntando, mas é só isso o resumo da aula? Não, eu te mostrei o resumo para você ter pelo menos uma noção. Agora, eu vou quebrar eles para poder explicar. Então, vamos começar aqui logo de cara com o governo geral. O governo geral, criado em 1548. Por que foi criado o governo geral? Bom, todo mundo sabe que algumas capitanias hereditárias não deram certo. Então, temos ali sim, algumas que deram certo. Por quê? Porque, cara, naquele tempo, as capitanias precisavam de dinheiro, de grana. E muitas capitanias não tinham ali a ajuda de Portugal, porque Portugal não queria gastar com grana naquilo, não queria investir naquilo. E também, cara, pela rustidez dos índios, como é que eu posso dizer? A falta de maturidade ali. Quando eu falo a falta de maturidade, é o conhecimento dos donatários com aquela terra, com os índios hostis, entendeu? Então, por isso que muitas capitanias não deram certo. Eu expliquei na aula anterior. Então, assim foi criado o governo geral, em 1548, com a centralização política e administrativa do Brasil nas mãos de uma só pessoa. Então, agora, em vez de serem 14 capitanias hereditárias, foram apenas uma. Ou melhor, entregue tudo aquilo na mão de uma só pessoa. Aqui nós temos os cargos. Tinha naquele tempo, em 1548, o cargo de provedor-mor. Cargo de provedor-mor. O que o provedor-mor fazia? O provedor-mor, ele cuidava das finanças e era o cuidador também de cobrar os impostos, cuidava ali do dinheiro dos impostos. Ok, anote isso, que isso vai cair ali na sua prova, cara. Entendeu? Não vou falar que vai cair explicitamente falando, o que é um provedor-mor? Mas é necessário você saber a função daquele cargo. Então, provedor-mor é responsável pelas finanças e pelos impostos.
Só isso, só isso. Eu não vou entrar muito profundo aqui não. Agora nós temos o cargo do ouvedor-mor. O nosso ouvedor-mor, ele era responsável pela justiça. Então, ele que aplicava a justiça ali. Ele que aplicava, mais ou menos hoje em dia, a lei, vamos supor. Então, temos também mais um cargo, ou melhor, o último cargo aqui, que é o capitão-mor, conhecido também como capitão-maior. O que ele era responsável? De que ele era responsável? O capitão-maior, ele cuida da defesa do território. Então, ele fazia a defesa ali do território. Ele tinha ali as pessoas que lhe ajudavam. E ele, cara, fazia a defesa do território. Por quê? Naquele tempo, havia muitas invasões. Não só o Brasil queria colonizar aqui. Não só o Brasil queria explorar. Não só o Brasil, perdão. Não só Portugal queria explorar o Brasil. Agora vocês viram, né? Tinha um erro aí, mas está de boa. Vamos falar também sobre o nosso primeiro governador-geral. Vou pegar outra posição aqui, olha. Viu como é que ficou melhor, né? Quem foi o nosso primeiro governador-geral? O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Tomé de Souza teve a sua chegada em 1549 e o final do seu governo foi em 1553. Aqui, com a chegada de Tomé de Souza, houve também a chegada do padre Manuel da Nóbrega. Então, chegou Tomé de Souza, ele trouxe junto consigo o padre Manuel da Nóbrega. O padre Manuel da Nóbrega, guarda este nome, Padre Manuel da Nóbrega. Ele trouxe junto consigo, olha só que importância dele para o nosso Brasil. Ele trouxe junto consigo a Igreja Católica. Então, entenda, chegada de Tomé de Souza, 1549 a 1553, e com a chegada de Tomé de Souza, ele trouxe o padre Manuel da Nóbrega, que teve consigo a sua chegada, trazendo ali a Igreja Católica. Ok, eu entendi. Agora, nós temos o nosso segundo governador-geral, Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele teve o seu governo, vamos falar governo, não vamos falar reinado não, teve seu governo em 1553 a 1558. Tomar uma água aqui, galera, porque a garganta tá secando. Ok. Duarte da Costa, o nosso segundo governador-geral, ele teve a sua chegada em 1553 e teve o seu governo até 1558. Porém, olha só, ele trouxe consigo o padre José de Anchieta. Olha só, eu sei que você aí que é católico, ou você que estuda, ou já estudou a nossa história do Brasil, sabe a importância do padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta. Por quê? Porque ele fundou diversas cidades, inclusive a nossa cidade de São Paulo. Olha só, ele chegou aqui no Brasil, eu tenho em mente, cara, alguns historiadores falam que ele chegou aqui, ele era novo, tinha entre média 19 anos, e ele chegou, cara, e logo de cara, ele já aprendeu a língua dos Tupi. Eu acho que é dos Tupi mesmo. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí depois. Aprendeu a língua dos Tupi, entendeu? Naquele tempo não tinha escrita, entendeu? Ele aprendeu aquela língua ali e ele, cara, criou um alfabeto. Olha só, não tô falando que ele criou todo o nosso alfabeto, não. Mas ele criou um alfabeto que acho que traduzisse aquela língua. Se eu tiver errado, depois eu corrijo aqui. Mas vamos lá. Temos também o nosso terceiro governador geral, que foi Mendes Sá. Olha só, Mendes Sá,
teve uma grande importância. Aprendam. Por quê? Porque quando Mendes Sá chega, ele tem que resolver os problemas do seu governo e o problema dos governos anteriores. Por quê? Porque nos governos anteriores tiveram, olha só, grandes invasões. Eles não tinham ali a capacidade, tinham talvez, mas havia ali invasões. Então, ele teve que resolver esses problemas, tanto do seu governo e dos governos anteriores. Agora, com a sua chegada em 1558 e o seu reinado foi até o seu governo foi até 1572 com a sua morte. Olha só o que ele fez. Mendes Sá estabeleceu a paz entre religiosos e colonos com a etnia dos Tamões. Olha só, vocês entendem que existia ali uma guerra entre religiosos e colonos e que Mendes Sá estabeleceu a paz entre eles? Mendes Sá, então, foi uma grande pessoa importante para o nosso Brasil. Agora, na cidade RJ. Anote isso, que isso aqui também é bizu. Cidade do RJ. Vou falar sobre tiro? Não. Mas vamos lá. O sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, olha só, ele, com a forma de combater as invasões francesas, estabeleceu ali, ou melhor, ele usa de uma estratégia militar e show franceses. Entendeu? Então, havia ali, cara, como é que eu posso explicar? A invasão dos franceses. Os franceses tinham invadido e eles queriam dominar. Porém, o sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, olha só, ele era militar. Então ele já sabia ali algumas estratégias. E ele usa essa estratégia para, como é que eu posso dizer, mandar os franceses embora novamente. Então, ele cria também, ele funda ali, é um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. Coloque isso em observação, que isso é importante. Agora, vamos explicar o nosso último tópico, que são as câmaras municipais. Câmaras municipais, eu já expliquei para você aqui no começo que as câmaras municipais, elas são responsáveis por uma localidade menor, como se fosse um município, entendeu? E bom, você deve estar se perguntando aí, cara, mas como que era a parte de administração da Câmara Municipais? Ela tinha a sua parte administrada por homens bons. Sim, cara, eram conhecidos como homens bons. Anota aí, deixa grifado com a caneta vermelha. Homens bons. O que eram ali os homens bons? Quem eram? Eram ricos proprietários de terra. Homens bons eram ricos proprietários de terras. Olha, e eles dominavam, olha só, dominavam determinadas regiões. Era igual o que é, como é que eu posso explicar? Os prefeitos que dominam cidades, municípios, entendeu? Então, eles dominam determinadas regiões. Vou repetir. Administradas por homens bons, ricos proprietários de terras, que dominavam determinadas regiões. Não determinavam uma localidade grande, não determinavam, ou melhor, não faziam ali, cara, o domínio de uma localidade muito extensa, de um território, mas faziam a dominância de determinadas regiões, pequenas regiões, localidades menores. Então, esta é a aula que eu quero deixar para você. Eu quero que você, olha, aprende isso daqui, guerreiro. Aprende que isso é importante. Sempre aqui que eu trouxer esta aula, tanto de história, porque a história é importante. Olha, a história, ela tem bastante data. Muitas datas, cara. Muitas datas. É difícil de você decorar. E eu não te peço para decorar. Eu te peço para entender. Pega aqui
o seu caderno de anotação, o seu rascunho e coloca aí, cara, datas. Primeiro governo geral, Tomé de Souza, você vai colocar 1549 a 1553. Segundo governo geral, Duarte da Costa, você vai colocar 1553 a 1558. Terceiro governo geral, você vai colocar Mendes Sá, 1558 a 1572. E cara, por que isto é importante? Porque as datas caem muito na prova. Cai muito. Talvez você não pode saber o nome ali daquela data, o porquê daquela data, mas vamos supor, caiu lá 1548. Você já vai pensar, pô, 1548 é a criação do governo geral. Ah, 1553, a chegada do primeiro governador geral, Tomé de Souza. 1558, a chegada do Mendes Sá. Entendeu? Por que as datas são importantes? Porque as datas dominam a chegada, dominam o evento. Então, aprendam isso. Você não precisa saber o que aconteceu, tudo isso, mas você precisa dar importância à data. A data é importante. Então, esta é a aula que eu deixo para hoje. Espero que você possa ter aprendido, ter conhecido. Logo, logo eu vou estar trazendo questões, fiquem atentos. E se você, após sair dessa aula, quiser maratonar outra aula, temos também, cara, português, matemática, história, geografia. Vou trazer também, se possível, trazer uma aula de inglês. Não sou muito bom em inglês, mas eu sei algumas coisas, eu consigo me safar ali. Então é isso, guerreiro. Foco, força, determinação e constância.